Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. É muito bom estar nesta casa sempre com vocês para cultuar a Jesus, como também pregar a sua bendita palavra. Ao nosso bispo Oides, ao pastor Henrique César, toda a sua família. A missionária Priscila está aqui, né? Que chique, que honra. Falei assim, amor, a Priscila está aí. Ela é, meu bem, você é privilegiado. Glória a Deus pela vida da vossa família. Guilherme, é um prazer revê-lo. Irmã Mariel, a Luana é fã, até me estressa de tanto ficar assistindo. E eu falo, chega! Ela, mas eu quero aquele microfonezinho. Falei que é caro. E minha gratidão a Deus pela vida da minha esposa, que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida. Hoje a gente está completando, susto, meu Deus do céu. A gente está completando mais, obrigado, varão, mais um mês de casado, porque ela conta por mês. É 13 anos e 7 meses. Não consigo viver sem teu amor, não existe sabor na minha vida sem o toque desse teu amor, não vejo saída. Rapaz! Dá para fazer mais um filho, amor. Os nossos filhos estão aí, o Eliseu Filho e a Esther Caroline e alguns irmãos da nossa igreja ali, da AD Central. Por favor, medita comigo no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4. Jesus vai te usar mais esse ano do que já te usou. Pastor, mas eu nem sei se Jesus me usou. Usou sim. Pode ser que se torne mais perceptível, porque na presença de Deus ninguém é tão cheio que tenha tudo e ninguém é tão vazio que não tenha nada. Há algo de Deus em você, há alguma semente que foi plantada, mas eu acredito pela palavra que o Espírito faz arder no meu coração, esse ano será mais perceptível o que Deus está fazendo através da sua vida. O capítulo de número 4, versículo 14, eu quero usar como base. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Queridos, o Evangelho segundo escreveu João tem o propósito de nos mostrar que Jesus é Deus, Deus entre nós, o Emanuel, Deus conosco. Sendo assim, seu propósito é mostrar que só Ele salva. Ninguém poderia salvar o homem se não fosse um Deus homem, o homem Deus. Todo homem pode se perder, nenhum homem pode se salvar. Deus nunca pode se perder, mas é o único que pode salvar. Então assim as coisas se completam. Se eu posso me perder e não posso me salvar, Ele não pode se perder e pode me salvar. Eu preciso dEle. E João diz na conclusão do livro que estas coisas foram escritas para que, crendo em seu nome, se tem um nome, tem o dono do nome, para que, crendo em seu nome, tenhais vida eterna. A palavra vida é a palavra mais repetida no Evangelho segundo escreveu João. Capítulo 1 assusta, se você vem lendo a Bíblia a partir do Evangelho segundo escreveu Mateus, que a maioria de nós, principalmente no Natal, gostamos de meditar em Mateus e Lucas, pois fala sobre o menino Jesus, o homem Jesus. Marcos fala sobre o servo Jesus. E quando você chega no Evangelho segundo escreveu João, se você não tiver uma noção da teologia bíblica, do que Cristo é, você se assusta com João, porque enquanto você pensa que ele é o menino legal de Mateus, o servo de Marcos e o homem bom de Lucas, você já abre João e João diz assim: ele é Deus. No capítulo 2,
pela sua onipotência entre os homens, ele transforma a água em vinho. No capítulo 3, ele prega um forte sermão a um mestre, Nicodemos. E no capítulo 4, ele prega um sermão poderoso a uma mulher. Nicodemos era da classe alta, ela é da classe baixa. Nicodemos tem um alto padrão moral. Já ela, segundo a interpretação tradicional, leva uma vida promíscua. Para a maioria, a religião de Nicodemos é judaica. Está fixada na revelação escrita dos profetas e de Moisés. Mas a religião dela é falsa, é decadente. Por quê? Porque é samaritana. E os samaritanos, dentre o povo de Deus, foram aqueles que se misturaram. Tem nada a ver cantar a Deus entre os deuses e louvar aos deuses diante do altar de Deus. E também se misturaram familiarmente com ímpios, com malditos, com quem não tinha aliança com Deus. Tem nada a ver, o que importa é que ele gosta de mim ou que ela gosta de mim. Sendo eu homem, ela mulher, não adianta forçar. A gente vai se relacionar mesmo com quem não tem aliança com Deus. E assim eles se misturavam. E a crise samaritana se desenvolvia. E os judeus então deles se separavam. O nome de Nicodemos é mencionado no 3. O nome dela não é mencionado no 4. Só que com ele Jesus conversou à meia-noite escondido. Com ela Jesus conversou meio-dia publicamente. Independente de nossa condição social, nossa situação moral, o Senhor se apresenta como resposta de Deus para cada um de nós. Independente de como sua família te criou, independente de sua posição entre os homens, de como está sua conta, todos nós nascemos debaixo da ira de Deus. Se não formos alcançados pela pregação do Evangelho, pela graça do Senhor, somos simplesmente perdidos. Tanto Nicodemos quanto essa mulher precisaram da mesma graça, da mesma bênção salvadora. E essa bênção veio através de Jesus. Só que na pregação a Nicodemos, no capítulo 3, Jesus ensinou sobre o novo nascimento, regeneração. E na pregação de Jesus a essa mulher, Jesus ensinou sobre satisfação. E isso é legal. É legal de se entender e de se pregar, mas é assim que acontece no reino de Deus. Primeiro regeneração, depois satisfação. Porque o que Jesus ensina para ela é a satisfação. Você está sedenta, mas eu tenho uma água que pode matar a sua sede. E ela diz, me dá dessa água para que eu não torne mais a ter sede. Ela queria satisfação. Só que ela leva a satisfação que Jesus tem para a vida natural. E Jesus queria dar-lhe uma satisfação espiritual. Mas não há satisfação sem regeneração, como não tem como chegar no 4 sem passar pelo 3. Então é por isso que no 3 Jesus diz, tem que nascer de novo. Aí no 4 Jesus diz, aí eu te dou satisfação em mim. Por quê? Porque só é satisfeito em Deus quem nasceu de Deus. Se satisfaz na mãe o filho que dela nasceu. A prova de que eu nasci de Deus é eu sentir a necessidade de estar conectado em Deus para que eu possa sobreviver. Então, se nós nascemos pelas palavras de Jesus no capítulo 3, precisamos ser satisfeitos em Cristo no capítulo 4. O que acontece aqui? Versículo 1. O Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos que João. Bem que, versículo 2, Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos. O que está acontecendo aqui? João Batista começou primeiro, ele veio abrir o caminho. Depois vem Jesus. Só que o próprio João Batista disse, ele é maior, porque antes de mim ele já era. Só que quando Jesus começa a fazer discípulos, Jesus não é um líder centralizado. Ele permite que os discípulos continuem ou pratiquem aquilo que ele ensina. Porque
O discipulado de Jesus é assim: eu faço e vocês observam, depois vocês fazem e eu observo. Agora eles estão fazendo e Jesus está observando, eles estão crescendo. E os fariseus entenderam o seguinte: João começou primeiro, quem começou primeiro tem mais credibilidade. Por que Jesus está aqui nessa região ganhando alma e batizando, se João começou primeiro? Para nós, João tem mais moral. Então nós não vamos perseguir João, vamos perseguir Jesus, porque Jesus é o ministro novo, João é o ministro mais velho. Aí Jesus poderia se levantar e dizer: mas eu sou maior, João não prega o que eu prego, João não tem o poder que eu tenho. Mas Jesus não faz isso. Quem é não prova, é discernido. Quando eles continuam a fazer comparação entre o ministério de Jesus e o ministério de João, o que Jesus faz no versículo 3? Deixou a Judeia e foi para a Galileia. Jesus está dizendo: eu não vou competir com João, onde eu chego a porta abre. Jesus não vai competir, Jesus vai se retirar. E Jesus até concorda, já que João começou primeiro, então ele tem mais credibilidade, porque quem veio antes é normal que tenha mais credibilidade. Jesus se retira e não compete. E quando eu disse que Deus te usaria, guarde isso. Precisamos viver em mais evangelização, precisamos viver com mais instrução e menos competição. Jesus diz: não estou aqui para competir com João, estou aqui para completar uma obra que ele iniciou. E Jesus se retira e vai para a Galileia. Brigamos tanto por cargos nas igrejas, mas não brigamos para ver quem vai ganhar almas lá fora. Quando que a gente convoca o povo e diz: vem, entrem na guerra, vamos ganhar almas, vamos cuidar de vidas? Então Jesus se afasta e deixa João com o ministério dele. Versículo 3, Jesus deixa a Judeia e vai para a Galileia. Ou seja, o texto não diz que foi, o texto diz: outra vez ele foi, ou seja, voltou. Não é simplesmente saiu de um lugar e foi para outro, não, Jesus voltou. Se eu disse que Deus vai te usar, eu preciso te dizer isso: mantenha as portas abertas por onde você passa. Se Jesus pode voltar à Galileia, é porque o acesso lá está aberto. Se você olhar para trás, você de cabeça erguida entra naquela empresa de onde você saiu, porque a injustiça não foi de sua parte. Se você olhar para trás, você conversaria de cabeça erguida com a família da ex ou do ex. Se você olhar para trás, você pregaria de novo nos mesmos púlpitos onde você pregou, cantaria novamente nas mesmas igrejas onde você cantou. Não, pastor, eu confesso que hoje não. E Deus está dizendo: trata isso. Você não pode projetar seu futuro se você não sente necessidade de também tratar o seu passado. Pastor, mas o que passou, passou, mas se manchou. A possibilidade de almas serem salvas, volta lá. Porque Moisés já estava há 40 anos fora do Egito. É daqui para frente. Aí Deus chega na sarça e diz: volta lá no Egito. Jacó segura o anjo e diz: me dá minha vitória para depois subir, me dá minha vitória para depois subir. Por quê? Porque o meu negócio é olhar para frente. Aí Deus diz assim: qual é o teu nome? Teu nome é Jacó. Deus está fazendo ele voltar na primeira vez que ele ouviu alguém perguntar: qual é o teu nome? E ele disse: Esaú. Aí Deus faz a mesma pergunta: qual é o teu nome? Ele diz: eu menti lá, minha mente foi lá, eu viajei agora. Meu nome é Jacó, eu sou isso aqui mesmo.
Eu tenho o nome que meus pais me deram, me envergonhei dele e coloquei o nome que eu quis, o nome de Esaú, e agora Deus diz: eu te dou o terceiro nome, Israel. Você não pode ser pedra de tropeço se você deseja edificar vidas. Davi disse: eu vou construir o templo. Deus disse: tu não, porque sua mão é suja de sangue. Quem é destruidor não pode ser construtor. Seu filho vai construir. Pede perdão, manda um e-mail, faz uma ligação, divide em 100 vezes, mas paga. Eu não sei como, mas seu nome está atrelado ao nome de Jesus. Um pedido de perdão te mostra como humano, dependente da graça, disposto a mudar, investir no futuro, apesar do passado. Pastor, passou, mas é história. Negativa ou positiva é história. E pelo poder de Deus, que é eterno, passado, presente e futuro, está dentro da eternidade ao mesmo tempo. Se Ele te der sabedoria, você vai corrigindo caminhos tortos, e Deus te capacita a consertar caminhos para outros. Jesus voltou a Galileia, e isso, para muitos de nós, é necessário voltar de cabeça erguida. Versículo 5, ele chegou a uma cidade chamada Sicá, que significa terra seca, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Eu acho isso interessante, porque José é governador, e Jacó morre e diz: Sicá é a herança do Zé, mas Zé precisa lá de Sicá. Mas Jacó deixa a herança para José, terra seca. Agora, imagine Jacó dizendo: eu deixei uma herança para José. Aí alguém pergunta: que herança tu deixou para o Zé, pai? Aí Jacó diz: terra seca. Tu riu, porque eu também iria rir. Tu dá uma terra seca para José? É o que eu pude. Aí você continua um versículo, é o versículo 6. Ali estava a fonte de Jacó. O mesmo pai que dá a túnica dá a terra seca. A gente gosta da túnica e despreza a terra seca. E quando a gente despreza a terra seca, ele diz: abre os olhos, eu não dou terra seca sem abrir nela uma fonte. Quantos de nós aqui só descobrimos a fonte providencial, a fonte do escape na terra seca? Se não enfrenta a terra seca, você não recebe a providência. Sem Isaac no altar, você não ouve ele dizer: vou multiplicar seus filhos como as estrelas e como o pó da terra. Todos nós passamos pela terra seca, e na terra seca tem a fonte. Isso é ser usado por Deus. Aí você diz: mas pastor, José, pelo menos não há registro de que ele tenha usufruído da terra seca. Só que Jesus foi lá, e é na terra seca que Jesus senta, prega, evangeliza e ganha uma cidade inteira. Quem prega sabe do que eu estou falando. Quem canta sabe do que eu estou falando. Quem pastoreia sabe do que eu estou falando. Quem já ganhou alguma alma para Jesus sabe do que eu estou falando. Pastor, eu estava querendo desviar, abrir mão de tudo, chutar o balde. Aí vem a menina e diz: me dá um abraço. Vem um cara e diz: me dá um conselho aí, mano, eu estou querendo acabar com a minha vida. Pastor, eu não sei de onde eu tirei força, mas eu preguei e a pessoa voltou para Jesus. Eu abracei e a pessoa está firme com Jesus. Na terra seca, na insuficiência de suas forças, a graça se manifesta. Porque tudo que é para Deus, você tem que depender de Deus. Porque se fazer para Deus sem depender de Deus, não é para Deus. Na terra seca, Deus põe a fonte para nós, do mesmo jeito que Jacó fez com José. Jesus se assenta porque ele está cansado. Eu gosto disso. Por quê? Porque no capítulo 1 ele é Deus,
No capítulo 2 ele transforma a água em vinho. No capítulo 3 ele diz a Nicodemos: quem não nascer de novo não entra no meu reino, ele é rei. Aí no capítulo 4 ele está cansado. João é muito inteligente. O que João está fazendo aqui ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores, ele é a palavra da vida, ele é o príncipe da paz. Mas a nossa maior consolação é que ele nos restaura na lembrança de que ele sentiu tudo que a gente sente. Ele foi homem como cada um de nós aqui. E venceu como? Cheio do Espírito e cheio da palavra do Pai. Ele se cansa para falar a uma mulher cansada. As duas vezes que a Bíblia fala que Deus se cansa está relacionada ao pecado. No livro do profeta Isaías, o Senhor disse: eu estou cansado de vossos pecados. E agora em João capítulo 4, ele está cansado, ele para restaurar uma mulher pecadora. Isso é ele carregando a nossa humanidade. Aí vem uma mulher que ora, meio-dia, você quer esquisito. E Jesus trabalha de modo esquisito. Porque primeiro as mulheres não tiravam água sozinhas. Geralmente sempre eram acompanhadas. Ela vem sozinha. Segundo, elas tiravam água de manhãzinha ou bem à tarde. Que hora essa mulher está lá? Meio-dia. Então, supõe que ela sai de casa, meio-dia, pega o seu cântaro e diz: eu vou agora porque não vai ter ninguém lá. Eu vou agora porque ninguém vai me criticar. Eu vou agora porque ninguém vai me condenar. Só que enquanto ela vem, Jesus despede os discípulos para comprar pão e se senta e diz: eu vou ficar aqui agora porque eu sei que vai chegar alguém. Então ela diz: eu vou agora porque não tem ninguém. Jesus diz: eu vou ficar agora porque eu sei que vai chegar alguém. Porque onde tem gente, para Jesus, ali é um campo missionário. Se você quer ser usado por Deus, isso é fato. Se é uma alma, se é uma vida, é um campo missionário para Deus te usar. Jesus fica onde ela chegaria. Os discípulos no versículo 8 foram comprar pão. Aí no versículo 9 tem a resposta dela a Jesus: me dá água. Ela olha para Jesus e diz assim, no 9: tu és judeu e está pedindo água para mim, que sou mulher samaritana. Se achou. E você percebe que as duas vezes que Jesus pede água na Bíblia, lhe negam. A primeira vez ele diz a ela: dá-me água. Ela diz: como sendo tu judeu pedes água a mim, que sou mulher samaritana. Ali nasce um diálogo e ela não dá água para ele, mas ele oferece água para ela. E na cruz ele disse: tenho sede, deram-lhe fel, enquanto ele dava a vida por nós. O que é isso, pastor? É que você tem que se deixar ser usado por Deus, apesar de seus cansaços e apesar das ingratidões. Porque se dependêssemos dos homens, Deus não nos usaria, não pregaríamos, não abraçaríamos, não perdoaríamos, não acreditaríamos. Isso é ministério. Mesmo cansado, eu tenho uma palavra de força para você. Mesmo você não me dando o que eu preciso e às vezes quero, eu tenho que dar a você o que com orgulho você nega a mim. Se você não tem consciência que isso é ministério, te enganaram. Se foi assim com Jesus e assim conosco. Tenho sede. Como que tu ousa falar comigo, se judeus e samaritanos não se comunicam? E alguns têm mais facilidade, outros não. O Guilherme é assim, ele quebra barreiras. Eu já estresso mais. Não é? E Jesus quebra barreiras.
Mas isso é o evangelho. O evangelho não depende do Eliseu Rodrigues, nem do Guilherme. O evangelho é para a igreja romper barreiras. Ontem uma moça chegou para mim na Debrais Itapevi. Acabei de pregar, aí os pastores, tira uma foto aqui comigo, pastor. Aí eu tirei a foto, tem uns pastores que tiram uma selfies feia, que são uma graça. Aí eles tiram assim, eles ficam bochechudo, carudo. Aí o pastor falou assim: pastor, aquela moça quer falar com você. Eu falei: bora lá comigo, bora. Ela olhou para mim assim, pirulito na boca. Eu cheguei a te odiar, cara. Falei: vai manifestar. Não gosto de você. Aí eu me ajoelhei. Falei: por que você não gosta de mim? Aí ela: suas pregações no TikTok. Suas pregações me fazem te odiar. Você já assistiu quantas? Várias. Você já foi crente? Já, estou desviada. Falei: quando Jesus te libertou, saíram 7 demônios e foi buscar mais um, agora é 8. Tu está possessa ou oprimida? Eu consegui te ouvir tudinho aqui hoje. Ora por mim. Falei: agora eu vou pregar para tu. Evangelho é isso. Ou você odeia, ou você se prostra. Eu comecei a orar pela menina. Quando eu acabei de chorar, ela estava em lágrimas. E ela disse: eu vou te escutar mais. Falei: escute mesmo. O mundo nos odeia. Foi Jesus que disse. E a gente tem que pregar o amor de Cristo para eles com verdade. Quando ela nega a água, Jesus diz: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. O que ele está dizendo é: você está me negando a água do poço, mas quem está te pedindo tem água que não para de jorrar. Quem está te pedindo tem água da vida. O que eu tenho para você é superior ao que eu te peço. Jesus só estava abrindo acesso. Jesus só estava dizendo: se você está vindo pegar água é porque você tem sede. Se eu estou pedindo água, eu também tenho sede. Ele está dizendo: eu me identifico com você. Porque ninguém tem medo de quem se identifica com suas dificuldades. É por isso que na maioria das vezes ex-drogados tem mais facilidade para ganhar para Jesus pessoas drogadas. Ex-prostitutas tem mais facilidade para ganhar para Jesus as prostitutas, porque são aqueles que já sentiram na pele o que aquela alma perdida sente. E isso que Jesus fez. Ele veio a nós, se fez homem como nós. E agora diante de uma mulher sedenta, pois ela foi pegar água, se ela foi pegar água porque ela tem sede, Jesus olha para uma mulher sedenta e diz: tenho sede também. Aí ela diz: dessa água eu não dou. E Jesus diz: mas da que eu tenho eu dou. E é muito melhor do que essa que tu está negando. Ele continua sendo um salvador. E ele diz assim: se você conhecesse o dom de Deus, ou seja, eu tenho um presente para você. Eu te daria água viva. Aí ela pensa que o que Jesus está falando é complexo. Por quê? Porque ela olha para Jesus e diz assim: tu não tem com que tirar. Sabe o que ela está dizendo? Ela está segurando na corda do poço. Ele acabou de pedir água, a corda está aqui, segurando o balde pelo qual se puxa a água. Aí ela: tu não tem corda. Ela tem cântaro e a corda que sustenta o balde que pega a água está na mão dela. Ela diz: tu não tem com que tirar. E ela pensa que está arrebentando, porque a maioria de nós, quando ímpios, somos assim diante de Deus, né? Tu não tem com que tirar. Aí ela: o poço é fundo. Onde tens água viva? Agora,
Imagine Jesus respondendo: ela, calme. Por acaso tu é maior do que Jacó? Ele nos deu esse poço, ele bebeu desse poço. Se eu tivesse lá, eu diria: ele é maior que Jacó. Jacó mentiu, ele é a verdade. Jacó passou, ele é eterno. Jacó é criatura, ele é criador. Mas nós não estávamos lá, e ela não tem a consciência que temos. Tu não és maior que Jacó. Quando ela pensa que tirou onda, Jesus diz: quem bebe dessa água torna a ter sede, mas aquele que bebe da água que eu der nunca mais terá sede, porque a água que eu dou será nessa pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que Jesus está falando para ela? É assim, tirar a água do poço. A água desse poço que você acabou de pegar, é você que faz todo o trabalho. Você saiu de casa, você pegou a corda, você lança o balde, você puxa o balde, você enche o cântaro, você levanta o cântaro e vai para casa, carregando o cântaro, evitando que a água caia. Todo o trabalho desse poço é seu, mas a água que eu dou é obra minha, é trabalho meu. Sou eu quem começo a obra, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu te chamo, eu te regenero, eu te justifico, eu te santifico, e no final eu te glorifico no dia do toque da trombeta. Quem bebe dessa água é o seu trabalho, mas quem bebe da minha água não precisa da corda, não precisa do poço para o qual você olha. O poço não é profundo, não há impossibilidade em mim, não há distância. O poço é distante aqui agora, mas a água que eu dou está pertinho, está falando contigo, está frente a frente. A porta da graça está aberta. Essa água que você bebe gera mais sede. Aí ela: claro, Senhor, todo mundo bebe água porque dá sede. Só que Jesus não está falando do poço de Jacó, Jesus está falando do poço do coração dela. Olha o que Jesus diz: quem bebe dessa água torna a ter sede, torna a ter sede. Quantas vezes ela tentou saciar a sede de satisfação? 5 vezes. Aí ela: Senhor, me dá dessa água, versículo 15, para que eu não tenha mais sede. Ela quer satisfação, nem precise vir aqui buscá-la. Aí Jesus diz: chama teu marido e vem. Aí ela: marido? Eu não tenho marido. Aí Jesus disse: disseste bem, porque tiveste 5, e o que tens agora não é teu. Um se foi, você foi saciar a sede. Esse se foi, você foi saciar a sede. Se foi. Quem bebe dessa água torna a ter sede. O mundo é assim. A água do mundo, a tentativa de satisfação mundana é como a água do mar. Quanto mais você bebe, mais fome, mais sede terá. Exemplo: depois de um vinho se quer outro, depois de um filme queremos outro, depois de uma excelente comida queremos outra, depois que temos dinheiro queremos mais dinheiro, adquirimos família, queremos filhos, depois dos filhos, e se os filhos casam, bora, faz um neto para mim, a gente quer neto, e depois a gente quer a imortalidade. Depois de beber cada coisa nesse mundo, a gente volta a ter sede, porque o mundo, o natural, não satisfaz, apenas causa sede. Aí entra a vida espiritual. Quando se bebe da presença de Jesus, quando se bebe da palavra, olha o que ele diz: se faz uma fonte. Você não anda correndo atrás de satisfações. A água que você bebe se faz uma fonte em você. Quer dizer que você não vai a lugares tentar se satisfazer. Não, ao contrário. Onde você chega, você leva a satisfação. Onde você chega, você leva a vida. Deus está falando a alguém aqui. Você já tentou de vários modos preencher sua alma na água do mundo e não vai conseguir. Como disse Billy Graham, há um vazio no coração do homem, no interior do homem, do tamanho de Deus. Aí eu pergunto: por que do tamanho de Deus? Porque só Deus pode preencher. A água que eu dou se faz uma fonte que... me ajuda. Que jorra.
ela não seria alguém que tentaria mais se satisfazer nas coisas mundanas e carnais, mas ela agora seria um instrumento de satisfação para outros. Aquela mulher colecionava maridos, trocando de maridos. Algumas pessoas colecionam seus diplomas, seu dinheiro, e o poço está mais distante cada vez mais. Escute essa ilustração. Um homem procurou um médico e disse: me dê o remédio para que eu encontre alívio da minha depressão. E o médico não quis logo lhe propor um remédio, mas lhe disse: vá sorrir, saia, vá se divertir. Há um grande palhaço na cidade. Ele tem uma habilidade para fazer as pessoas mais felizes, incrível. Procura esse homem e depois você volta e me diz o que achou. O homem olhou para o doutor e disse: esse palhaço sou eu. Eu faço tanta gente sorrir, mas depois dali a minha satisfação acaba, porque o mundo só oferece um momento de riso e descontração. Eu já disse isso aqui, eu me lembro que eu já disse, mas o Espírito me conduz a repetir: a tristeza daqui é melhor do que a alegria lá do mundo, porque a alegria lá do mundo é passageira e vai se transformar em tristeza eterna. A tristeza daqui é passageira, e quando a trombeta tocar, ela vai se transformar em alegria eterna. Por favor, diga comigo: eu não venço o mundo porque estou cansado dele. Eu venço o mundo porque já estou satisfeito em Jesus. A gente tem que crescer nesse nível de satisfação em Jesus. Ele é o melhor amigo, Ele é o melhor companheiro, Ele é o melhor pastor. Quando Jesus promete que tem água a jorrar para a vida eterna, Ele faz com que aquela mulher sinta a necessidade de falar a verdade. E eu concluo agora: eu não tenho marido. E Jesus disse: disseste a verdade, porque tiveste 5 e o que tens agora não é teu. E isto disseste com verdade. Aí ela olhou para Jesus e disse: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Agora olha a sede dela, presta bem atenção na sede dela. Nossos pais adoravam nesse monte, e vocês judeus dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém. Aí Jesus diz: mulher, creia que a hora vem quando nem no monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Aqui está a profecia também da queda de Jerusalém. Não se necessitará mais de um lugar fixo para se dizer que é adorador, porque quando recebe da minha água, onde você chega, a fonte da adoração jorra. Você é adorador ali. Aí Jesus diz a ela: vocês adoram o que não conhecem. Os samaritanos têm uma teologia falha. Vocês até têm sede de Deus, mas não têm satisfação em Deus, porque quem não conhece Deus não é satisfeito em Deus. Mas como você está conversando comigo agora, Jesus dizendo no 23, a hora vem e já chegou. Jesus vai lá na eternidade e antecipa o tempo. A hora vem, futuro, e já chegou. Eu vou antecipar esse negócio aqui. A hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Jesus está mostrando a ela que a sede dela é adoração. Sabe o que as pessoas querem no terreiro de macumba? Satisfação espiritual. Sabe o que querem no espiritismo? Satisfação espiritual. Mas elas estão como as mulheres no terceiro dia, procurando a pessoa certa, Jesus, a coisa certa, a experiência verdadeira, no lugar errado, no túmulo. E eles estão ouvindo a palavra da verdade dizer: Ele não está aqui, procurando a alegria certa, a felicidade certa, no lugar errado. E o anjo dizia: vocês estão procurando a pessoa certa, mas já
é o terceiro dia, Ele já ressuscitou, o lugar está errado. Você quer satisfação nas drogas, você quer satisfação no mundo, você quer satisfação no pecado, não tem. Você quer a coisa certa no lugar errado, mas nesta noite você está no lugar certo, buscando a pessoa certa, e Ele tem a felicidade certa para a sua alma. Sua sede é de adorar, você veio de Deus. Você peca, mas você chora. Você cai e você se incomoda. Tem até vergonha de orar, de cantar, de adorar. O que é isso, pastor? É sede de Deus. E você não sabe como satisfazer, e Jesus está ensinando ela. A hora vem em que eu serei adorado em espírito, porque Jesus age no nosso espírito humano e em verdade pela palavra, porque o Pai procura quem assim o adora. Ela estava procurando um Deus, e Jesus diz: eu te ofereço um Pai. Irmão, quem é casado sabe que mulher planta verde para colher maduro. Olha o que ela diz no 25: eu sei que o Messias vem. Ele não vem? O Messias vem, não vem? Só para ouvir o que Jesus disse, Jesus olhou para ela e disse: o Messias está falando com você agora. Ele diz no versículo 26: eu o sou, e eu falo contigo agora. O que ele está dizendo é: eu não acabei de falar que a hora vem e agora é? Eu já não acabei de antecipar o negócio para tu? Tu está olhando lá para frente, o Messias vem. Aí Jesus diz assim: eu estou aqui agora, falando contigo agora, porque a mudança é agora. Ai, irmão, se coloque lá naquele dia. Imagine uma mulher com sede de adoração, conversando com Deus encarnado. Não acredito. Sou eu e falo contigo agora. Lembra aquela... meu Deus, me ajuda. O que ela foi pegar naquele poço? Não, mano, não fala pedra não, que eu meto o microfone. O que ela foi pegar naquele poço? Água. Agora me mostra ela pegando a água. Me mostra ela bebendo da água. Por que na conversa com Jesus a sede mudou? Saiu do corpo, foi para a alma e chegou no espírito. E enquanto ela conversa com Jesus, está tudo sendo completado na alma dela, está tudo sendo preenchido na vida dela. E deixa eu fazer outra pergunta: o que Jesus pediu para ela? Me ajuda, o que ele pediu a ela? E ela deu água? Não, porque ele também se sente satisfeito pregando para ela. Ela se satisfaz nele, e ele se satisfaz enquanto salva a alma dela. Ela se satisfaz ouvindo ele, e ele se satisfaz falando com ela. Ela se satisfaz reconhecendo que é pecadora na presença dele, e ele se satisfaz se apresentando como o salvador dela. Ela se satisfaz dependendo dele, e ele se satisfaz mostrando a grandeza para ela. Só que ela está com um cântaro aqui. Tu é o Cristo? Ela deixou o cântaro. Pergunta para mim por quê? Porque era pesado. Era de barro. Ela disse: se eu levar o cântaro, é pesado, vai me atrasar e me desequilibrar. Ela deixa o cântaro e sai correndo. Achei o Messias, achei o Cristo. Ele contou minha vida toda. Está aí, ó. Entrou na cidade e saiu dizendo aos homens: vinde e vede. Olha ela evangelizando. A mulher acabou de ser evangelizada, já está evangelizando. A mulher acabou de ser ganha, já está ganhando. A mulher acabou de ver a luz, já está iluminando a vida dos outros.
vinde e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não será esse o Cristo? Ela está abismada. Versículo 30. Saíram da cidade e vieram ter com ele. Ela convidando o povo. Agora imagine alguém olhando para ele dizendo: não é você a mulher da vida promíscua? Resumindo, não é você a mulher adúltera, prostituta? Eu era essa mulher, agora eu sou missionária. Venham para Jesus. E os homens da cidade vieram para Jesus. Por quê? Porque ela só contou o testemunho dela. Pastor, eu não sei pregar. Conta o que Deus já fez na sua vida. Quando ela fala o que Jesus fez, uma cidade inteira veio para Jesus. Olha o que ele disse no versículo 37. Um é o semeador, outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês entraram no seu trabalho. Sabe o que é isso, irmão? Alguém vai pregar antes de você e você vai chegar só para completar a obra. Mas o contrário também é verdade. Você vai começar evangelizando alguém e outro vai completar a obra na vida daquela pessoa. Ele foi o semeador, você foi o ceifeiro. O que eu quero dizer com isso é: não tenha pressa em ver resultado na vida de quem você cuida. Não tenha pressa em ver resultado na vida de quem você evangeliza. Nicodemos é evangelizado no 3, mas só se converte na morte de Jesus. Só no final do livro. Essa mulher, no mesmo capítulo, ela ouve Jesus pregar e se converte e já vira missionária. Alguns são mais quebrantados e dão menos trabalho para nós. Outros são mais duros. E Jesus está dizendo: não tenha pressa. Continue pregando. Porque não é você quem ganha, não é você quem convence, não é você quem restaura. Você só lança semente. Outro pode colher lá na frente. Fica em pé comigo, por favor. No capítulo 3, Jesus pregou para uma pessoa, Nicodemos. No capítulo 4, Jesus pregou para uma pessoa, uma mulher. E às vezes nós não temos tempo para cuidar de vidas, porque nós temos que atender muitas pessoas. E Deus está dizendo: foque em alguém, pelo amor de Deus. A mensagem está sendo pregada, guarda isso. Foque em alguém. Pode focar numa pessoa. A missão de um evangelista é alcançar muitos, até de vez. Mas nem todos têm um chamado para serem evangelistas. Mas todos receberam uma ordem: pregai. Pode ser para um, pode ser para muitos. É o campo que Deus te confiou. Espírito Santo, confirma no coração do seu povo a chamada missionária. Confirma no coração da sua igreja o compromisso com as almas. Deus, faz arder no coração de cada um de nós o desejo de cuidar, de investir, de acreditar, de interceder, pregar, mostrar o caminho da verdade. Alguns são apologetas, outros são pastores, evangelistas, mestres. Mas a função de toda a igreja é: pregai. Perdoa nosso sono, nossa insolência, nossa desobediência, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.